Olá, mais uma vez, Deus nos concede o privilégio de aqui estarmos dando sequência à nossa temática aqui sobre as profecias de Daniel, e hoje vamos falar sobre a história, um capítulo, o surgimento e queda de impérios, onde no capítulo 2 de Daniel, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tem um sonho do qual ele esquece, e Daniel, de maneira surpreendente, dado a oportunidade de revelar o que ele havia sonhado, também interpretar o significado do sonho, aquilo que ele havia visto. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez e então entrarmos para refletir e meditar sobre esse tema. Eterno Deus, agradecemos ao Senhor pelo cuidado, a proteção, a oportunidade de mais uma vez podermos meditar na Tua Palavra. Hoje falando sobre surgimento e queda de impérios, onde um capítulo da Bíblia, Daniel capítulo 2, é desdobrado, surgimento de grandes impérios, desde a Babilônia, e chegando até os nossos dias e a volta de Cristo Jesus. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria para compreendermos e o poder para fazer a Tua vontade, o Teu querer. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá então, Daniel capítulo 2, trabalhando com perguntas e respostas. O que aconteceu a Nabucodonosor no segundo ano do seu reinado? É o segundo ano em que ele estava no poder. Daniel capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então ele diz que ele teve um sonho, mas ele não conseguia lembrar esse sonho, fica perturbado, passa o sono, e ele então manda chamar todos os sábios. E incrível que me chama a atenção aqui, que nós vimos no estudo passado que Daniel e seus amigos, eles sobressaem 10 vezes mais em toda a matéria de ciência, mas parece que há algo assim proposital de não considerar ou de querer negar essa aparente superioridade, não de que eles quisessem isso ser assim, mas é bem demonstrado que 10 vezes mais em toda a área de ciência. Até diz que Daniel teve habilidade em sonhos e visões, mas aqui ele é descartado, não é chamado. No versículo 2 diz que o rei manda chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então você percebe que Daniel e os amigos é deixado de lado, descartados mesmo. Talvez porque não fosse da confiança do rei, ou porque ele não quisesse admitir a superioridade desses jovens e do Deus da qual eles serviam. Esses magos, esses sábios, que havia várias categorias deles, eles confessam a sua incapacidade. A partir do versículo 4 até o 6, diz que eles respondem ao rei em aramaico e diz: ó rei, vive eternamente, diz os sonhos aos teus servos e daremos interpretação. Então responde o rei, disse aos caldeus: o assunto me tem escapado, e se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então percebe que não era algo tão simples. O rei esquece o sonho e eles dizem, chega com bajulação: ó rei, vive eternamente, diz o sonho que vamos dizer a interpretação. Por exemplo, se você me disser um sonho, ou talvez se eu disser para você um sonho que eu tenha tido, você pode dar a interpretação que você queira. Você pode achar, mesmo que não sejamos expertos nessa área, mas podemos falar: não, significa isso. Mas o caso era mais sério, porque primeiramente eles teriam que falar para o rei o que ele havia sonhado, e segundo ponto, revelar o significado. Eles respondem uma segunda vez, versículos 7 a 9, e disse ao rei: diga o rei o sonho aos seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado, de modo que se não me fizerdes saber o sonho, uma só será a sentença. E aí ele diz:
pois preparastes palavras mentirosas, perversas para as proferides na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Então, o rei não era bobo, ele sabia que eles estavam ali enrolando, ganhando tempo, querendo que alguma circunstância, alguma situação se apresentasse favorável e que o rei lembrasse alguma coisinha para dizer e eles trouxessem então a interpretação que pudesse satisfazer a curiosidade do rei. O rei sabia que era algo sério, mas não se lembrava. E eles então confessam diante do rei a sua incapacidade, onde eles dizem no versículos 10 e 11 do capítulo 2, responderam na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então, primeiro ponto, eles declaram a sua incapacidade. E eles dizem que somente os deuses, que ninguém poderia revelar o que ele estava querendo. Primeiramente falar o que ele havia sonhado e dar a interpretação. Então surge a oportunidade para Daniel, um simples escravo hebreu, para poder glorificar o nome do Deus dos exércitos. Por isso eu tenho falado sempre nesse período que nós estamos trabalhando, falando do trato de Deus com as nações, com Israel, com os egípcios, com outras nações, até mesmo com Babilônia, que mesmo nos momentos mais difíceis, como nós falamos no penúltimo estudo, que é da condenação iminente, que o último remédio, o último recurso que houve foi permitir o cativeiro, é para que aquilo que Israel não fez nos dias de prosperidade, na glória que alcançou no reinado de Davi e Salomão, fizesse em meio às adversidades. E muitas vezes assim também acontece conosco. Se nós desperdiçarmos a oportunidade de fazer em tempo, quem sabe, de bonança, podemos fazer em tempos de dificuldades. E aqui então, o rei dá uma ordem, o rei se enfurece, versículos 12 a 13, o rei muito enfurece e ordena que matasse todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus amigos para que fossem mortos. Olha só que eu chamo a atenção sua. Quando chama para interpretar, Daniel não é citado ali. Mas quando fala aqui para ser mortos, o primeiro nome que aparece, Daniel e seus amigos. Então parece que há, como eu mencionei, algo assim proposital em desconsiderar, não reconhecer essa supremacia, nem seria isso, mas essa capacidade, essa habilidade de Daniel em sonhos, em revelações, e desconsiderar mesmo a sua sabedoria que havia sido demonstrada lá no início 10 vezes mais. Então, Daniel enfrenta esse problema com maestria mais uma vez, e ele, no versículo 18 e 19, ele pede misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os sábios, ou com o restante dos sábios da Babilônia. Então, Daniel pede um tempo, novamente, Daniel busca o Deus eterno, e diz o texto que então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu e o exaltou, magnificou o seu nome. Então Daniel não busca, a gente vê em todo o livro, Daniel não procura honra para si ou para os seus amigos, ele procura exaltação do Deus eterno, de glorificar o Deus eterno, e espera a oportunidade, não fica querendo se aparecer quando é a oportunidade de uma crise, uma situação, como no início lá da alimentação que foi dada, o nome deles que foram trocados. Daniel, ele acha graça, ele vai crescendo então na confiança do rei a cada dia. E Daniel então começa a trazer primeiramente a revelação do que ele havia sonhado. E Daniel fala: ó, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, e essa estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então começa a voltar na mente do rei, o rei realmente, estou me lembrando, é uma estátua. E Daniel então começa a descrever o material da estátua e o significado dela. Daniel fala, olha, no versículo 32 e 33 ainda, ele fala, olha, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito, os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre,
as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E o rei fala, realmente é isso, Daniel. É isso que eu vi. Então ele descreve, é uma estátua, fala aqui a sua altura, não vamos entrar em detalhes, há realmente significado sobre isso, mas não é isso o mais importante que queremos abordar. Ele fala então dos diferentes tipos de metais, e começando da cabeça, percebe que há não uma valorização, mas desvalorização, começando com o ouro, a prata, depois ele fala aqui do cobre, por fim o ferro e no último o barro, os pés de ferro e parte barro. E ele então fala de interpretação, este é o sonho, também a sua interpretação. Diremos na presença do rei, tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Então ele chama atenção, olha, tu és rei de reis, domina sobre os reis, tem reis sobre o seu poder, mas lembre-se, é o Deus eterno. Aqui Daniel tem a oportunidade, Deus dá o privilégio de interpretar, mas Daniel fala bem claro, é o Deus do céu que te deu isso, lembre-se disso, não foi você, não foi a sua maestria, a sua sabedoria, a sua força. E ele fala mais, e onde quer que habite os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ele fala, você é a cabeça de ouro. E ele fala mais, e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiúça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Daniel capítulo 2, versículos 38 a 40. Então Daniel, ele descreve 4 reinos, 4 impérios. Ele não cita os nomes, mas ele dá a parte de início, a saída de tudo isso. Ele fala, tu és a cabeça de ouro, ou seja, a Babilônia, o rei Nabucodonosor, representante dessa nação, representava a cabeça de ouro, o início de tudo isso. E ele fala, depois de ti levantará um outro reino, só que já não será com a mesma glória, será inferior ao teu, e isso demonstrado pela prata, inferior ao teu. Depois um terceiro que terá domínio sobre toda a terra, um terceiro reino, aqui de cobre, e por fim um reino de ferro. E os pés, parte ferro, parte barro. Quero trazer um contexto histórico, falando dessas nações. Por exemplo, o ouro representado por Babilônia reinou de 605 a 539 a.C. Esses banners que você está vendo aqui atrás de mim tem essa estátua, tem a representação também que vamos ver mais à frente, capítulo 7, dos animais, um leão, um urso, um leopardo, um animal terrível e espantoso. Temos datas, todas essas datas que Daniel viu em seu sonho. Depois ele fala de um segundo, representado pela prata, parte da estátua também. Ele diz aqui, representado pelo Medo-Persa, que foi do ano 538 a 331 a.C. E aí depois ele chama atenção para o terceiro, representado pelo bronze, a Grécia, 331 a 168 a.C. E ele fecha então com a parte, o quarto império, o ferro, Roma, que foi do ano 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Então aqui ele está falando de Roma na primeira fase, Roma Império unificado, que é de 168 a 476 depois de Cristo. Agora, qual é o significado dos pés em parte ferro e em parte barro? Então aqui tem um detalhe também que nos chama a atenção. E ele explica também isso. Olha, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro,
Assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2, versículos 41 a 43. Então isso revela que o Império Romano seria dividido, e isso de fato aconteceu. Vamos ver isso no decorrer dos nossos temas. No que hoje conhecemos como a Europa, então isso é bem claro. Roma foi dividida em vários países, e ali ele fala que assim como o barro não mistura com o ferro, em uma parte será forte e outra parte será frágil. Isso mostra as próprias nações. Em um momento, quem sabe, a Inglaterra foi mais forte, em outro momento a Alemanha, em outro momento a França. Isso foi demonstrado, a história comprova. Por exemplo, Hitler tentando dominar sobre todo mundo, Napoleão Bonaparte e outros tantos tentando unificar, fazer novamente um império. A profecia diz que não se ligariam um ao outro. E quantas vezes tentaram unificar, misturando-se com semente humana, casamentos de uma nação com outra para fortificar novamente e tornar-se um império. Mas a profecia diz que isso não aconteceria. Não aconteceria porque a mão do Eterno é que está direcionando aquilo que a profecia apontava e que a história está tão somente sendo serva, mostrando aquilo que a profecia já havia determinado. Agora, o que acontecerá à estátua? Ele diz ainda, versículo 34 e 35, estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Isso, querido amigo, demonstra para nós que haverá um quinto reino universal. A pedra, essa pedra tem um significado. Ela representa Cristo, o reino de Cristo, a rocha dos séculos, que será implantado este reino. No final, depois, como ele diz aqui, nos dias desses reis, o rei do céu estabelecerá um reino. Vamos ver sobre isso também em Daniel capítulo 7. Mas aqui ele fala que uma pedra é cortada sem auxílio de mãos, ela fere aos pés da estátua. E aqui então diz que alcança todo mundo, preenche todo mundo. E é aquela profecia que nós lemos também, ao revés, ao revés, ao revés, tira o diadema, tira a coroa, até que venha aquele a quem pertence o direito. Então passaria por mãos de Babilônia, Medos e Persa, Grécia, Roma, até que viesse aquele a quem pertence o direito, que é Cristo. Agora, qual é a promessa de Deus? Ele fala no versículo 44 e 45, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então ele mostra bem claro, detalhadamente, sem erro nenhum, que até uma criança pode entender que nos dias desses reis, ou depois desses 4 reinos que nós falamos aqui, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, divisão de Roma, que hoje é a Europa, alcança os nossos dias, Cristo, o próximo reino universal será o reino de Cristo. Não vai haver um poder dominante que dominará sobre todos. Ele tem tentado fazer isso. As profecias de Daniel diz que não se ligaria um ao outro. Isso é a certeza para nós que o que aconteceu até aqui nos dá a segurança de que o que falta, Deus cumprirá também para nós. Algumas aplicações. Primeiro, só Deus conhece o futuro. Ficou bem claro, Daniel 2, versículo 27 e 28. Sua mensagem verdadeira. Ele mesmo confirma. É fiel, é verdadeira. Versículo 45. Seu reino é para sempre. Esse é um reino que não será destruído. Os outros passaram. Babilônia passou toda a sua glória e esplendor. Os Medos e Persas. Grécia, com todas as suas filosofias.
Passou. Roma, com o seu braço férreo, poder dominante, a sua dureza, passou. Mas esse reino não será destruído. Hebreus 13, versículo 14, aqui confirma para nós que não temos cidade permanente, mas buscamos a futura. Não vai ser nenhum desses impérios, não vai ser Estados Unidos, como muitos buscam, ou alguns países da Europa que vai resolver nossos problemas. É o quinto reino universal, o reino de Cristo. No próximo tema, vamos falar sobre uma grande estátua e a fé de 3 jovens hebreus. E já desde então pedimos a orientação do Senhor para que nos ilumine a mente, para entendermos e estarmos decididos também a fazer a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos agradecer mais uma vez. Amado Deus, agradecemos ao Senhor pela sua bondade, misericórdia, de nos revelar o futuro através da profecia, e futuro que já é o presente nosso hoje, que já temos visto nesses reinos já passado, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Império. Também estamos aguardando o quinto reino, o reino de Cristo, aquele que será estabelecido para sempre. Nos abençoe, ricamente, dá-nos a tua paz e a tua graça, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.